Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos iniciar mais uma tarde da bênção. Aleluia. Hoje é dia 15 de abril e o Senhor tem uma palavra para nós nessa tarde. E eu peço que você venha abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Tá ok? Peço que você pegue a sua Bíblia e que você venha acompanhando. Vai ser uma tarde abençoada com palavras de conhecimento sobre o poder da língua, né? O poder da fala, das palavras que saem da nossa boca. E é bem interessante porque o Senhor ele enfatiza muito esse órgão que nós temos, que é a língua, tá? O Senhor ele fala sobre os olhos, ele fala sobre as mãos, mas ele enfatiza muito a questão do falar, da língua, tá? E é bem interessante porque muitas pessoas elas têm perecido porque não sabem conduzir esse membro do próprio corpo. E muitas pessoas acabam se entristecendo e entristecendo outras pessoas também. Então é bem interessante que você preste atenção, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, ouvindo essa palavra, se deliciando com esse momento da tarde da bênção, porque o Senhor ele diz que as pessoas elas iam buscar uma palavra, iam buscar uma resposta do Senhor nesse período, né? Às 3 horas da tarde. Então o Senhor ele ama falar também em números, né, em horários. O Senhor ele se revela de diversas formas em alguns horários do dia, como a meia-noite, horário de batalha, às 3 horas da tarde, horário de conquistar a bênção. 6 horas da tarde era o momento que o Senhor se relacionava com Adão no jardim. Então é bem interessante você prestar atenção naquilo que o Senhor ele tem trazido à sua vida em determinados horários, tá ok? Então vamos já abrir a nossa palavra no livro de Salmos. Vamos ler vamos acompanhar através de vários versículos bíblicos. Se você não conseguir acompanhar, você anota para que você possa meditar depois, tá? No livro de Salmos, capítulo 19, no verso 14, vai ser a primeira palavra que nós iremos falar, o primeiro texto bíblico que nós iremos falar nessa tarde, sobre a palavra que sai da nossa boca, tá ok? Então que você venha abrir Salmos, capítulo 19, verso 14, fala assim, ó: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui foi uma forma que o rei Davi encontrou de estar falando ao Senhor, orando ao Senhor, dialogando ao Senhor, dizendo que as palavras que saíam dos lábios dele e do coração, que fossem palavras agradáveis, que fossem palavras que agradassem ao Senhor, porque nem tudo que sai da nossa boca agrada ao Senhor. Você vai entender conforme nós lermos os versículos bíblicos quão poderosa é a palavra que sai da nossa boca, sendo ela para nos abençoar ou sendo ela também para nos amaldiçoar. Então o rei Davi ali, tendo aquele momento de diálogo com o Senhor, ele falou que aquelas palavras que ele estava dizendo, ou todas as palavras que ele entoasse diante do Senhor, que fossem agradáveis, que o Senhor recebesse com agrado diante dele, né? Então o rei Davi, ele pensava em tudo que ele iria falar diante do Senhor, em tudo que ele iria pensar com o seu coração, para não desagradar ao Senhor. E será que você tem feito essa mesma análise de si mesmo?
Será que você tem analisado as palavras que têm saído da sua boca? Ou as palavras que estão dentro do seu coração, para que você não venha desagradar o Senhor? Porque muitas vezes o que nós analisamos é que pessoas, elas procuram atingir umas às outras, então ela procura expor aquilo que ela pensa, sem se preocupar se a outra pessoa ela irá se magoar, ficar chateada. Ela não importa, ela gosta de lançar aquelas indiretas. E às vezes ela não imagina, ela não pensa, mas a partir de agora comece a analisar se você é uma pessoa que faz isso, que começa a lançar essas indiretas, seja em redes sociais, seja pessoalmente. Imagine como que o Senhor ele tem te analisado nesse momento. Sendo que o Senhor ele nos traz essa reflexão através do rei Davi, que as palavras que saem da nossa boca, ela tem que ser agradável ao Senhor. Ela tem que ser agradável diante do Senhor. Então, as nossas palavras, ela afetam tanto a nossa vida, e ela também tem um poder de nos trazer à morte. Tanto morte física, quanto morte espiritual, como morte em determinadas áreas da nossa vida. Mas por que morte física? Imagine uma pessoa que ela está em situações terminais, com uma doença terminal, ela já não tem expectativas pelos médicos, e essa pessoa ela atrai para dentro de si palavras negativas. Ela começa a pensar que realmente não tem mais jeito, que para ela é o fim mesmo, que aquela doença já ganhou, que ela perdeu. E ela vai atraindo palavras negativas para dentro de si, até que chega um momento que verdadeiramente aquela enfermidade vence ela. Só que também analise uma pessoa que você conhece, que foi diagnosticada com uma enfermidade e ela sempre ousou com palavras positivas. Aí você analisa o tempo que ela viveu a mais, ou se ela ainda está viva, ou se o Senhor já a recolheu, mas observa como que foi a mudança da vida dela a partir daquele momento que ela descobriu que ela estava enferma, mas ela lutou com palavras positivas ao favor dela, a respeito da saúde dela, e quanto mais ela viveu, quanto mais ela ela pôde ver os milagres do Senhor dia após dia, através das palavras que saíram da boca dela. Então o Senhor ele se alegra quando nós falamos e nos alegramos nele com palavras benditas e não com palavras malditas, tá ok? Então o Senhor ele fala assim no livro de Mateus, capítulo 12, verso 34. Vamos lá no livro de Mateus, que hoje nós iremos exercitar muito a leitura bíblica, tá ok? Se você não tem o hábito de leitura, particularmente eu tenho um método de leitura diária, tá? De alguns capítulos por dia, que eu vou conseguir ler a Bíblia inteira em um ano. Às vezes eu leio bem mais capítulos por dia, tá? E é bem interessante que você vai se doutrinando para sempre estar lendo, e a minha Bíblia ela é sempre bem anotada. Eu gosto de rabiscar bastante ela, porque o Senhor ele vai dando revelações, e aí eu vou anotando, tá ok? Livro de Mateus, capítulo 12, verso 34, diz assim, ó. Parte B somente, tá? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha como que o Senhor ele enfatizou essa parte quando ele fala sobre as árvores e os seus frutos, que a boca ela fala do que o coração está cheio, tá? Então é bem difícil alguém falar assim, ai, eu falei sem pensar. Não. Às vezes saiu sem querer, sim, mas era algo que já estava dentro do seu coração. Às vezes era uma verdade que você queria falar para alguém, mas não era a hora certa. Você acabou falando sem pensar. Você não imaginou, não pensou se aquela pessoa tinha a estrutura para ouvir, tá ok? Então toma cuidado. O Senhor ele fala, olha,
A boca, ela só fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração ele está cheio de mágoa, só vai sair palavras que vai machucar as pessoas. Tá ok? O Senhor, ele fala, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então, se o seu coração está ferido, as suas palavras serão amargas. As suas palavras irão ferir as outras pessoas. Então, tome cuidado, porque o Senhor, ele está analisando. Lembre-te que o Senhor, ele é o Deus que sonda os nossos corações e ele sabe a intenção que há neles. Se o Senhor está sondando o teu coração, o Senhor, ele vê que o seu coração está cheio de mágoa, ele está te medindo. O Senhor está colocando na balança a forma qual você está, porque quando você magoar uma pessoa com as palavras que saem da sua boca, mesmo que alguém já te feriu antes, quem vai estar sendo posto na balança é você, porque é você que conhece ao Senhor, é você que busca ao Senhor, é você que se diz cristão. Então, tome cuidado, porque não é somente os homens que estão analisando a sua conduta, mas é o próprio Deus que te analisa da onde ele está, do seu trono celestial, quais têm sido as palavras que saem da sua boca e como está o seu coração. No livro de Mateus, continuando no capítulo 12, no verso 36 e 37, olha só o que o Senhor fala, ainda um pouco mais sobre a árvore e os seus frutos. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Foi o que eu acabei de falar nesse momento. O Senhor, ele analisa as nossas palavras, ele pesa na balança divina e ele fala aqui no livro de Mateus, pode anotar aí, Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, que toda palavra frívola que proferem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Então, cuidado. Podem estar te massacrando, podem estar te crucificando, mas o Senhor, ele vai medir as suas palavras, porque é você que serve a ele, é você que busca a ele. Então, para que você não venha ser julgado no dia do juízo pelas palavras malditas, né, ou mal interpretadas que saíram da sua boca, é necessário você analisar como está o seu coração. Como você está, o porquê que está saindo essas palavras da sua boca, você tem que se analisar. É por isso que o Senhor, ele nos fala também, analisa, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba, né? Coma desse pão e beba desse cálice. Porque aqueles que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação. Tá ok? Porque não sabem discernir o corpo do Senhor e nem o sangue do Senhor. Então, por isso que quando você vai tomar a ceia do Senhor, o Senhor, ele fala para o homem analisar a si mesmo. Porque ele já sabe qual é a intenção do seu coração. Só que ele espera que você venha confessar o que está dentro de você. Porque ele fala assim, ó, se confessares o teu pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar de todos. Então, não adianta esconder aquilo que já está dentro de ti. Adão no jardim, quando ele pecou contra o Senhor, ele foi desobediente ao Senhor, o Senhor procurou, desceu na viração do dia, às 18 horas da tarde, né? Já a viração do dia para a noite, o Senhor falou, Adão, onde você está? O Senhor, ele não falou daquela forma porque ele não sabia onde Adão estava. Claro que ele sabia, mas ele queria que Adão falasse com ele. Por que ele estava se escondendo? O Senhor, ele queria que Adão confessasse quais tinham sido o seu pecado. Mas o Senhor sabia que era desobediência. Mas o Senhor, ele queria que Adão falasse para ele. O Senhor, ele queria que Adão confessasse para ele
qual tinha sido o pecado dele, qual tinha sido o problema dele, aonde ele tinha resvalado os seus pés. É bem interessante, porque essa palavra, o Senhor, ele, antes dele falar que os homens seriam analisados pelas palavras que saíssem da sua boca, ele falou sobre a árvore e os seus frutos, né? Ele falou aqui no verso 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Aí o Senhor, ele fala, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha como o Senhor, ele foi pesado em afirmar que os fariseus eram víboras, porque falavam palavras bonitas, tinham boas oratórias, mas o coração estava cheio de maldade. Então, não importa, ainda que a gente tente transparecer algo às pessoas, o Senhor, ele está dizendo, tem coisas más dentro de você, tem palavras más, tem sentimentos maus dentro de você. E o Senhor, ele sabe, ele sonda os nossos pensamentos, tá? As palavras simplesmente são pensamentos no oculto, que estão em oculto dentro de nós. Aí quando ela sai a boca, quando você veja, você já falou. Então tome cuidado, para que o Senhor não coloque na balança as palavras que saem da sua boca, tá? Ainda que seja um julgamento bom, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu só estou comentando. Mas para o Senhor não tem apenas um simples comentário como um grande julgamento. Se está atingindo ou se está trazendo alguém a ser analisado por outras pessoas, ou seja, você está comentando com outras pessoas a conduta de um terceiro, o Senhor, ele está te analisando para ver como que você está expondo a vida dessa pessoa, falando da vida dessa pessoa. Então é bem interessante nós prestarmos atenção nas palavras que saem da nossa boca. O Senhor, ele fala no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 9, somente a parte B, o Senhor, ele fala assim, que o homem, ele esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do Senhor, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Senhor, a primeira coisa que o Senhor pede aqui no livro de Tiago 1,19 é que nós venhamos ser tardios no falar. Ou melhor, a primeira coisa ele pede para que nós venhamos estar prontos para ouvir. E a segunda é tardio para falar. Porque se você ouve bem, você fala bem. Agora, se você não ouve bem, você vai transmitir uma informação errada. É igual o telefone sem fio. Se o primeiro não ouviu bem, e o segundo também não, e o terceiro também não, a hora que chegar na última pessoa, vai sair algo totalmente distorcido daquilo que o primeiro ouviu. É por isso que o Senhor fala, ouve bem primeiro, e depois você fala. Não fale no calor da emoção, porque às vezes aquilo que você está pensando não é de fato a realidade do que está acontecendo. Então analisa antes, observe antes, seja um bom observador de tudo que está acontecendo à sua volta. Não fale precipitadamente, tá ok? Porque o Senhor, ele tem analisado o que tem saído da sua boca, o que está dentro de ti. O Senhor, ele tem analisado. Então cuidado para que as palavras não saiam da sua boca e não venha ferir ninguém e não venha desagradar o próprio Senhor, ok? Vamos continuar aqui no livro de Tiago, que é um livro que fala bastante sobre a língua, a palavra que sai da nossa boca. Ele fala aqui no livro, no capítulo 3 de Tiago,
tá? Capítulo 3 de Tiago. Vamos ler somente o capítulo 6. Vamos ler o capítulo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então o Senhor está falando aqui que apenas uma palavra ela pode incendiar e trazer um grande problema, uma grande perca, somente com uma palavra maldita, né? Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É por isso que o Senhor disse aos fariseus, quando eles indagaram: mestre, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. O Senhor falou assim, ó, o que contamina não é o que sai, mas é o que entra. Ou perdão, não é o que entra, mas é o que sai da sua boca, né? Aquilo que entra pela sua boca, ele é evacuado. Agora, aquilo que sai é porque o coração está cheio. Então, o Senhor, ele disse isso para os fariseus. O que contamina não é o que entra, é o que nós comemos, né? Mas o que contamina o homem é aquilo que sai, o que está de dentro para fora. Aí ele continua dizendo, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então o Senhor, ele fala que a língua, ela é como fogo, tá? E ela contamina o corpo inteiro. E ela pode levar o homem a perder a sua salvação. Tá ok? Por isso que o Senhor, ele fala que a sétima coisa, como está no livro de Provérbios, a sétima coisa ele abomina, que é a contenda. Aquela pessoa que faz contenda entre irmãos. Aquela pessoa que sabe de algo que alguém falou precipitadamente e já automaticamente foi e contaminou as outras pessoas. E ali causando uma dissensão, ali causando uma contenda. O Senhor, ele diz que ele abomina quem faz essas coisas, que traz contenda, que faz com que as pessoas elas venham ser contaminadas pelas palavras, tá ok? Porque quando a pessoa ela ouve algo que sai da nossa boca, ela vai guardando no coração e ela vai alimentando aquilo. Aí toda vez que ela vê aquela pessoa que você ou alguém falou, ela vai olhando aquela pessoa e ela vai guardando aquele sentimento, ela vai fazendo aquela palavra errada, gerando como se fosse uma bola de neve. Ela vai crescendo e aquela pessoa vai guardando, até virar mágoa, até virar rancor. E aí quando vê, ela está sendo contaminada, né? A pessoa contaminou outras pessoas, aquela outra pessoa contaminou outra pessoa, e ali sucessivamente vai virando aquilo que o Senhor falou aqui. Contamina um mundo inteiro, um corpo inteiro. E quando o Senhor ele fala de corpo, ele não fala simplesmente de corpo físico, como nós. Ele fala corpo de Cristo, corpo do Senhor, igreja do Senhor. Quando nós trazemos dissensões dentro da igreja, nós causamos divisão, e é onde o Senhor ele não habita, ele não atua onde é divisão. Aí muitas vezes a pessoa analisa e fala, nossa, as palavras que saem do altar, o pastor, os louvores não estão fluindo, né? Tem alguma coisa de errado com o pastor, ou com os ministros de louvor, ou com os obreiros, mas não. Há um espírito de contenda dentro do corpo de Cristo que tem atrapalhado o agir do Espírito Santo. Porque o templo, nós somos templo e morada do Espírito. Se estamos divididos dentro do corpo do Senhor, da igreja do Senhor, o Espírito de Deus não habita onde há sujeira, né? O Espírito do Senhor não habita onde há pecado.
E contenda é pecado diante dos olhos do Senhor, né? Palavras malditas que contaminam outras pessoas não agradam ao Senhor. E o que acontece? O Espírito Santo, ele se afasta. E não tem como agir, não tem como as coisas fluírem se as pessoas não entenderem que a fofoca desagrada ao Senhor, que a contenda desagrada ao Senhor. Então, como que você vai lutar ao lado de uma pessoa que está trazendo maledicência ou contenda diante no meio do corpo do Senhor, no meio do corpo de Cristo? É por isso que nós precisamos vencer toda essa barreira. E às vezes a pessoa fala, não é ação maligna. Mas o diabo, ele só vai entrar quando ele vê uma brecha. Se você dá uma brecha na sua vida, que seja, o mal, ele vai entrar e ele vai agir. Não foi ele que entrou. Você que deu a abertura para ele entrar. É por isso que o Senhor, ele pede para que nós venhamos fechar todas as brechas, para que o mal, ele não entre e ali ele venha devastar a nossa vida, áreas da nossa vida. O Senhor em momento nenhum disse, aqui em Tiago 3, aqui no verso 6, que vinha a contaminação por intermédio do maligno. Ele simplesmente disse que um membro do nosso corpo somos nós, que se não doutrinarmos a nossa palavra, ela vai contaminar, abrindo brecha para o inimigo, para o maligno entrar e terminar de acabar com tudo. E para se levantar depois? E para pedir perdão para o Senhor mediante as palavras que saíram da sua boca. Tá ok? É por isso que você tem que meditar, é por isso que você tem que pensar, assim como disse em Tiago 1,9, esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar, tá ok? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, tá ok? Então, o seu muito falar, o meu muito falar, não vai atrair a justiça de Deus. Se alguém te fez mal, você não tem que correr para as redes sociais, você não tem que querer agredir as pessoas com palavras, porque o Senhor, ele não vai pegar as suas justificativas e através das suas justificativas, lançar a justiça dele sobre a vida de quem te feriu, sobre a vida de quem te atacou. Então tome cuidado, porque às vezes você acha que está sendo justificado, não, você está sendo julgado. Porque lembra que eu disse aqui no verso 19, 17, Salmos 19, versículo 17, que o rei Davi, ele disse ao Senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Sejam agradáveis na tua presença. Então é por isso, é bem interessante, irmãos, porque eu creio que muitos não sabiam dessa intensidade. E o Senhor, ele fala ainda muito mais, porque tem muitos versículos que falam sobre o poder da palavra na nossa boca, que tem o poder de gerar bênçãos e maldições para as nossas vidas, tá? E então o Senhor, ele nos deu vários exemplos para que nós possamos seguir e colocar em prática, para que a nossa vida, ela venha a ser sarada. Porque muitas vezes a sua vida está estacionada por causa de uma palavra que você lançou. O Senhor, ele diz no livro de Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra do Senhor, ela foi feita mediante mediante tudo que saiu da boca do Senhor. O Senhor, ele fala, e em primeiro lugar, o Senhor, ele fala assim, ó, a terra, ela era sem forma e ela era vazia, né? Ela era vazia, sem forma e vazia, não havia nada, o Espírito pairava sobre a face da terra. Então disse o Senhor, haja luz, e houve luz. Então todas as coisas foram criadas mediante a palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele falou de bênçãos, tudo aquilo que ele projetou, ele verbalizou, porque Cristo, ele é o verbo que se fez carne, e se ouve todas as coisas pelo poder da palavra que saiu da boca do Senhor.
Somente o homem, ele tocou com suas próprias mãos, para que nós pudéssemos ser imagem e semelhança do Senhor. Tá ok? Então é bem interessante você prestar atenção do que tem saído da sua boca. Tá ok? No livro de Salmos ainda, capítulo 33, no verso 6, 33, versículo 6, o Senhor, ele fala assim, ó: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército dele. Tá? Então, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército dele. Então, aqui no livro de Salmos, está falando sobre... foi um louvor ao Criador, né? Ao Preservador, ao Senhor, que pelas palavras que saíram da boca dele, foram feitos os céus e foram feitos os exércitos dele. Assim como o homem, né? O ser humano e a terra, também foi formado os anjos celestiais. Foi tudo formado pelas palavras do Senhor. E o Senhor, ele nos ensinou, nós como imagem e semelhança dele, que da mesma forma que ele ousou com as suas palavras, nós também podemos ousar com as nossas palavras, para que bênçãos venham sobre as nossas vidas. Tá ok? No livro de Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, aqui passa um momento em qual o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado por Satanás, tá? Jesus, após ele ter sido batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Foi um momento assim de fortalecimento espiritual do Senhor. Então, às vezes você vai ser levado ao deserto para ser tentado, mas é um momento que o Senhor, ele tá te levando para que você venha ter uma estrutura. Ninguém é tentado no deserto para morrer ali, tá, irmãos? O Senhor, ele nos permite ir ao deserto, levados ao deserto, para que nós possamos ter estrutura, tá? Para que nós possamos ter, nos fortalecer, porque o Senhor, ele só nos prova porque ele deseja colocar algo maior, ele deseja colocar em nossas mãos posições maiores. Então vai ter momentos que ele vai te levar ao deserto para saber a estrutura que você tem. Claro que, lembrando que foi o Espírito que levou o próprio Cristo ao deserto. Então o Senhor, ele não vai te mandar para o deserto sem água, né? Sem pão, espiritualmente falando, tá? E quando o Senhor Jesus, ele estava no deserto, sendo tentado por Satanás, ele disse assim, ó: não só de pão, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, tá? Jesus, ele disse isso para que o Satanás em todo instante estava tentando ele, para que ele transformasse em pedras em pães, para que ele pudesse comer e saciar a fome dele. Mas Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será que nos momentos de luta você tem falado isso para as suas adversidades, para o seu adversário? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? O que ele está dizendo? O Senhor, ele nos deu várias palavras, várias promessas para que nós possamos nos alicerçar nela. E através dessas palavras, o Senhor, ele nos faz forte. O Senhor, ele nos dá a vitória. Mas muitas pessoas não conhecem as bem-aventuranças que o Senhor já deu, a autoridade que o Senhor já venceu no Calvário e nos deu. E é por isso que Satanás, ele vem, entra,
vê que você ainda está imaturo espiritualmente, que você ainda não conhece os seus direitos como cristão, com cidadania celestial, e é onde ele tenta de todas as formas te cegar para que você não enxergue, tá? Aquilo que o Senhor já te deu no Calvário, aquilo que o Senhor já te deu em todas as lutas e batalhas que Cristo, ele venceu por nós, né? Porque aqui em Mateus 4, possa-se dizer que foi uma das primeiras batalhas que Jesus lutou contra Satanás para que nós possamos hoje sermos considerados mais que vencedores. Porque o Senhor, ele foi aqui nos ensinando, não só de pão viverá o homem. E em todo instante da nossa vida, Satanás, ele tem nos apresentado aquilo que ele diz que são reinos dele, né? Sendo que a única coisa que ele tem é que ele é pai da mentira. Então ele vai tentar falar que tem algo para te dar, sendo que ele não tenha nada, né? E ali as pessoas são enganadas, são conduzidas pelo diabo para pecarem contra o Senhor. E como elas não conseguem discernir que Jesus já deu essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, elas esquecem de usar essa palavra de autoridade para vencer contra as ações malignas, tá ok? Então, se você é um homem casado que está aí nos assistindo e você tem desejos ilícitos por outra mulher e você não consegue, não sabe como vencer isso, aqui a palavra de Deus, ela te dá uma base. Que você tem que lutar contra Satanás e profetizando palavras boas, benditas, ao seu favor, para que Satanás ele venha se retirar. E você também, mulher, você está dentro da sua casa como uma edificadora, uma auxiliadora. Você tem toda a responsabilidade de guardar o seu lar de todo ataque maligno, de todo ataque das ações malignas através da pombagira, que é um dos demônios que atua no casamento, tá? Então, o que você tem que fazer como mulher sábia que edifica o seu lar? Se o seu marido já está dando sinais de que ele está sendo infiel, você não pode chutar o pau da barraca, vamos dizer assim, né? No português claro, nos ditos populares. Você tem que lutar e entrar diante de Deus e pedir para que a ação maligna que está tentando tocar no seu marido venha sair. Se da sua palavra não sair palavras de bênçãos ao favor do seu marido, então o inimigo vai pegar esse momento de raiva que você tá, essas palavras malditas que você disse, e ele vai agir sobre a vida do seu esposo ou sobre a vida dos teus filhos, e ele vai fazer um reboliço. Por quê? As suas palavras não foram sábias e ele entrou na sua vida, ele entrou na sua casa, na vida dos teus filhos, e ele mexeu com tudo por causa de palavras malditas. Eu ouvi um testemunho esses dias que eu achei bem interessante, e também tem um livro que eu super indico, que é Há Poder em Suas Palavras. Na próxima live que nós fizermos, eu vou estar mostrando alguns livros que eu tenho, que eu já li, que eu indico, tá? É que hoje eu não coloquei aqui para mostrar para vocês, mas tem um que é bem interessante. Há Poder em Suas Palavras, é um livro bem fininho. Tem também o Seja Líder de Si Mesmo, que eu creio que é um livro que eles se casam, tá? Para você ser líder de si mesmo e ter poder em suas palavras, poderes que bem dizem ao nome do Senhor. E esse testemunho que eu ouvi, uma mulher, ela amaldiçoou a filha, né? E ela disse assim, ó: tomara que você e essa criança que está no seu ventre morra. Ela disse essa palavra maldita para a filha dela, por causa de alguma desavença. Antigamente a gente tinha um respeito maior pelos pais, né? Mas hoje em dia a gente tem muita juventude, vamos dizer assim, ingrata, né? Que não sabe respeitar, dar devida honra a pai e mãe. E aquela mãe, ela liberou aquela palavra maldita para a filha. E quando a filha, ela foi, na hora do parto, teve complicações.
teve complicações, então a criança, o bebê, ele veio a óbito. A filha teve complicações no parto e ela ficou também na UTI por algum tempo. E a filha também veio a óbito. Então, imagine como que não ficou o coração daquela mãe. Por causa das palavras que ela falou, aconteceu tudo aquilo. Aí vocês podem falar assim, mas não, foi algo que aconteceu, que tinha que acontecer. Mas pai e mãe, há poder nas suas palavras para bendizer ou maldizer os teus filhos. É por isso que você não pode ficar falando que o seu filho não sabe de nada. Tem gente que fala, esse menino é um burro, é igual seu pai, né? E às vezes o pai não deu um exemplo bom. E às vezes a mãe também não deu um exemplo bom. Às vezes você ouviu muito na sua vida também, você não vai dar em nada, você é como se fosse uma mulher da vida, né? Que muitas pessoas já ouviram isso. E essas palavras estão aí dentro de você, te remoendo, te retorcendo, dando legalidade para que Satanás entre e destrua cada vez mais a sua vida, tá? Então, analisa o seu coração, porque o Senhor, ele sonda o seu coração e sabe a intenção dele. Então, analisa aí o seu coração para ver que se não tem nenhuma palavra maldita aí, perdida, que está te fazendo sofrer, que está te fazendo estar longe do Senhor, sabe? Porque o Senhor, ele quer poder te encher de bênçãos, mas ainda tem um espinho aí na sua carne. Tem um espinho aí que está te machucando. E às vezes a sua vida está travada e por causa disso. Porque palavras malditas as pessoas irão lançar. Não é as palavras que as pessoas falam, mas é como você está para receber essas palavras. Nós já vemos muitas pessoas que ouviram falar assim, pode parar, esse projeto seu não vai dar certo. Às vezes Deus tem um projeto na sua vida de você levar o evangelho às nações. E você ouviu palavras dizendo, não, mas para você não tem jeito, você não sabe falar direito, você não sabe se comportar, você não sabe se vestir, você não sabe louvar, mas o Senhor, ele te deu uma promessa. E às vezes se não está acontecendo é porque você bloqueou isso dentro de você, por causa de uma palavra que foi maldita, por causa de uma pessoa que foi infeliz ao falar palavras que sem pensar. Então, essa palavra que tem um poder gigantesco de destruição, ela está aí dentro de você e está te destruindo. Ela está te machucando. E o Senhor, ele pede para que você venha liberar palavras benditas sobre a sua vida. Às vezes você é uma mulher que não gera filhos, né? Eu tenho um exemplo de amigas minhas que não podiam gerar filhos, né? Mas às vezes você não pode gerar porque você disse para você mesma que você era árvore seca. Sendo que o Senhor fala que ele faz da estéril ser mães de filhos. Tá? A gente vê muito isso na Bíblia, mulheres que outrora eram estéreis e o Senhor permitiu que elas gerassem filhos. Só que alguém também disse que você nunca ia ser feliz. E você está com essa palavra aí dentro do seu coração. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer uma oração de intercessão pela sua vida. E não importa onde você esteja. Às vezes você fala, mas eu queria uma oração do pastor, queria uma oração de alguém, de imposição de mãos. Mas o Senhor, ele fala assim que sem fé é impossível agradar a Ele. E se nós estamos aprendendo que há poder nas palavras, que nós liberamos para nós mesmos ou para outras pessoas, então você vai liberar essa palavra de bênção sobre a sua vida nessa tarde. Porque é através dessa palavra que você vai começar a sentir a cura interior dentro de você. E você também vai começar a contemplar a cura física. Porque pessoas, elas estão enfermas fisicamente por causa de palavras que elas ouviram, tá? Lembrando que angústia, tristeza e rancor, esses sentimentos, eles atraem enfermidade física para dentro de nós.
tá? Então, observa bem, analisa dentro de si como que você está, como que você vai se apresentar agora diante do Senhor, porque nós estamos aqui nessa live, nós iremos orar, mas você está aí na sua casa, às vezes você está sozinho, às vezes você está com mais alguém, você está com os seus filhos e você precisa se apresentar diante do Senhor. Eu não sei se você vai se ajoelhar agora, se você vai estar de pé, mas que você venha colocar as mãos sobre o seu coração, porque você está se apresentando diante do Rei do Universo. Você está se apresentando diante de Deus. E o Senhor, Ele fala assim: calem-se diante dEle toda a terra. Calem-se diante dEle. Você não vai perguntar ao Senhor por quê, mas você vai se calar diante dEle. O Senhor está dizendo assim, que quando nós estamos diante do Senhor, não é qualquer tipo de palavra que tem que sair da nossa boca. Porque o Senhor, Ele não é o nosso mordomo para fazer aquilo que a gente quer na nossa hora, no nosso tempo. O Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós que somos servos dEle, para estarmos prontos para fazer aquilo que Ele determinar. Então, nós temos que mudar um pouco esse jeito de pensar que o Senhor é o nosso mordomo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, entra nessa causa. Senhor, atua aqui para mim. Me livra aqui, me guarda aqui, me justifica ali. Não é assim que o Senhor age. Ele pede: calem-se diante dele toda a terra. Toda a terra. Então, se colocar diante do Senhor, se você não tem nada a apresentar diante do Senhor, fique quieta. Ah, irmã, mas eu só choro. Chora diante do Senhor. Porque a sua lágrima, ela vale mais do que 1000 palavras que às vezes você tenta falar e não consegue. Porque ali o Senhor, Ele vai estar analisando o seu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida ou da morte. É dele que procede bênçãos ou maldição. Tá ok? E para nós finalizarmos, no livro de Romanos 10, versículo 9, para que você possa entender como que o Senhor, Ele age através da palavra para a salvação eterna. O Senhor, Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos ler mais uma vez essa palavra que está em Romanos 10, versículo 9 e 10, tá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é a sua boca que tem que confessar que Cristo ressuscitou e que o Senhor é o nosso Deus. E o verso 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor, Ele nos deu nessa tarde, sobre o poder da nossa língua, da nossa boca. Claro que nós temos vários outros textos bíblicos que falam sobre o poder da palavra, como Hebreus 4, 12. Também tem o Provérbios 18, 20 ou 20, 21. Temos o livro de Tiago também. Temos o livro de Mateus 15, versículo 18 e 19. E também esses textos bíblicos que eu apresentei a vocês nessa tarde. Que o Senhor, Ele possa
ser a palavra viva que sai da sua boca. Enquanto as pessoas, a sociedade estão dizendo que para você não tem jeito, você vai dizer diante do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir aí na sua casa? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá ok? Que você venha pôr as mãos sobre o seu coração, porque vocês observaram que o Senhor, ele vinculou o coração com palavra, né? Você coloca a mão no seu coração, porque o Senhor, ele vai tratar o seu coração para que as suas palavras, né, sejam palavras de vida eterna para a sua vida. Palavras de vida eterna. Se a sua fonte, ela está sendo limpa, como coração fonte, as suas palavras, que é a água, ela vai ser viva para salvação e vida eterna, tá? Lembre que o poder da salvação está na nossa boca. Então observa bem, analise bem o que tem saído da sua boca, amém? Senhor Jesus Cristo e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo, meu Pai, e eu oro pela vida dos teus filhos que aqui estão, que estão ouvindo essa palavra e estão, Senhor, orando conosco agora. Meu Deus, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos sobre o coração deles e que haja purificação do corpo, da alma e do espírito. E que o Senhor, meu Pai, venha lhes trazer palavras de vida eterna sobre as suas vidas, para que eles possam, Pai, profetizar sobre si mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua prole, que o Senhor é o Deus e que há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, cura essa pessoa que por causa de palavras malditas tem sofrido, meu Pai, tem, Senhor Jesus, gemido, tem, Senhor, estado em situações deploráveis. Pessoas, meu Pai, têm se matado, meu Pai, dia após dia por causa de palavras, porque elas se diminuem, porque elas se menosprezam a si mesmo. Senhor, somente o Senhor é o Deus que tem poder para curar e para sarar todas as coisas, todas as pessoas, todos os corações. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora, meu Pai, que tem pensado em arrancar a sua própria vida, porque ela diz que já não aguenta mais, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus que dá vida e a dá em abundância, meu Pai. O Senhor é o Deus que sara as feridas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos que a partir de hoje, da nossa boca só sairá palavras de vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra possa te edificar, que essa palavra possa ser a tua bússola, né? Possa te guiar, possa te conduzir nessa tarde. Vamos ver quem estavam conosco aqui, que deixou seus comentários durante toda essa live. A nossa irmã El, da Paz do Senhor, a Ju, Pai Senhor, Ju, a nossa irmã Andréia Braz, Paz do Senhor, a nossa irmã Tânia Marques, né? Pedido de oração para tomar algumas decisões na vida. Eu vou estar orando no particular e eu entro em contato com você, tá bom, Tânia? Nossa irmã Elaine Gomes, a minha irmãzona Daniela, tá aqui nos ouvindo e nos assistindo também nessa live. A nossa irmã Ana Paula, deixa eu ver aqui, nossa irmã Fernanda Batalha, glória a Deus, aleluia. E também alguns irmãos que esteve aqui conosco também, que você possa deixar os seus comentários, se você tem algum testemunho também para estar passando para nós. É bem interessante, porque eu creio que Deus, ele nos dá testemunhos de palavras que saem da nossa boca. É bem interessante. Eu vejo muitas pessoas que às vezes é algo bem simples, vai tirar vai fazer um exame de habilitação,
e ela já põe na mente dela que ela não vai conseguir, né? Então, se ela coloca na mente que ela não vai conseguir, logo ela não vai conseguir executar. Mas se ela pôr na mente que ela vai conseguir, ela consegue com êxito. Eu falo isso porque esse foi meu caso. Eu executei com êxito porque eu coloquei na minha mente que eu era capaz, sendo que as minhas aulas foram todas péssimas. Mas eu falei, não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou pôr o pé no chão. E algo que eu sempre levo comigo, uma palavra que eu sempre levo comigo, é vença o medo desafiando ele. Se você tem medo de algo, desafia ele. Se você tem medo de dirigir, desafia o medo de dirigir. E aí você vai conseguir. Se você tem medo de falar com alguém ou pedir perdão, desafia o seu medo. Vai lá e peça perdão. Porque o Senhor, Ele se alegra, o Senhor, Ele se agrada quando nós somos ousados na presença dEle. Quando nós ousamos com a nossa fé, porque Ele fala que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, se você quer agradar a Deus mais um pouco, ouse com a sua fé e crê que Ele é o Deus para fazer todas as coisas sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima tarde. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui com um culto maravilhoso para a glória de Deus. Deus abençoe, amém?